Olá a todos, como eu havia dito no outro vídeo, que eu voltaria para continuar falando o meu testemunho, estou aqui, né, para falar a verdade, assim, não tem sido fácil vencer essa barreira da timidez, essa barreira, assim, de estar falando, assim, né, de frente, assim, com uma câmera, mas eu sei que é por uma boa causa, né, como eu disse, tudo que a gente passa na vida é para ajudar alguém, então eu venho aqui para dar o meu testemunho, para ajudar alguém que esteja passando pela mesma coisa que eu passei um dia no passado. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus, porque eu tô tirando forças dele para me ter que voltar a coisas assim tão pesadas, que embora não me machuquem mais, servem de testemunho. Mas é um pouco complicado você ter que estar voltando no passado. E quero agradecer aos meus amigos também, que têm me dado muita força, que têm ficado bem feliz por eu ter criado coragem, né, de estar fazendo esses vídeos. Como eu disse, esses vídeos não são por quantidade, né, de visualizações, de inscritos, não. Esse vídeo é por qualidade. O que é essa qualidade? Que esse vídeo possa chegar a alguém que esteja precisando. Eu vou dar continuidade à história, né? Eu terminei falando sobre quando eu era criança, né? Como eu fiquei vulnerável a tudo, pelo fato dos meus pais trabalharem muito, então eu fiquei muito vulnerável. E chegou um certo momento da minha vida que eu comecei muito a interrogar, a sentir muita falta de alguém do meu lado. E como eu disse também no vídeo anterior, essa história agora vai ter um momento bom e um momento muito ruim. Porque agora eu vou estar falando sobre o tema abuso sexual na infância, que é uma coisa que, por incrível que pareça, acontece muito e muito. Só que na minha época não era tão falado como é agora. Agora todo mundo tem muito acesso, agora todo mundo fica sabendo. E na minha época era uma coisa muito vergonhosa. Então era muito difícil se falar. Hoje em dia assim, eu encontro assim, pessoas que têm a minha idade e a maioria foi abusada sexualmente. Então quer dizer, aquela época era muito frequente. E agora que é muito falado. Então assim, como eu ficava muito sozinha, eu comecei a pedir para os meus pais uma companhia, porque eu vivia com eles no trabalho. Meus pais, eles tinham uma barraca, ali como eu disse, tinha uma praça, né, a Praça do Porto, e eles tinham uma barraca ali de melancia. Eu lembro que era um caixotão, então assim, minha mãe me levava, eles trabalhavam dia e noite, sabe, eles trabalhavam muito. Então, de madrugada, assim, eles já iam pra lá e eles me levavam e me colocavam dentro desse caixote, assim, forrava lá dentro e lembra assim que fechava e eu dormia ali, eu ficava ali até amanhecer o dia. E o que aconteceu? A minha mãe e meu pai foram preocupados com aquela situação, até que eles conheceram uma senhora, que eu lembro assim, que ela vendia bolo lá também, né? Era uma praça assim, essas praças que tem hoje em dia, que as pessoas vendem um pouquinho de cada coisa, né? E essa senhora, ela era uma pessoa muito legal, e essa senhora, ela pegou uma certa afeição por mim. E ela via todo aquele sacrifício, né? E ela foi e falou para os meus pais, olha, faz o seguinte, deixa ela ficar comigo, né? E ela vai para minha casa e eu trago ela para vocês. Principalmente final de semana, deixa ela ficar comigo final de semana, porque final de semana vocês trabalham e eu não trabalho. E eu passei aí para casa dessa senhora. Essa senhora tinha acho que 5 filhas, mais ou menos, uma idade maior do que a minha, né? Mas pelo menos eu não ficava em casa sozinha. Eu sempre ia com ela, eu gostava muito dela, né? E o amor era tão grande que os meus pais até me deram para ela me batizar, ela e o esposo dela. E, gente, eu vou ser bem sincera. Tudo de ruim assim que a gente passa na vida, a gente lembra. Eu não lembro, assim, quando aconteceu os fatos. Eu não lembro quando foi o exato momento que eu fui abusada pela primeira vez. Eu não lembro. Eu lembro de várias vezes, mas eu não lembro qual foi a primeira. Mas eu lembro que eu ia para casa dela e nenhum desses dias ela saía muito cedo, só que sempre que ela saía, ela me levava. Eu ia junto com ela. E nenhum desses dias ela não me levou. E eu acordei, simplesmente, eu deveria ter por faixa de uns 6, 7 anos. Eu acordei com o marido dela me acariciando, né? Pegando no meu seio, pegando nas minhas partes íntimas. E na hora que eu senti aquilo, que eu abri o olho, ele estava me olhando. E é uma coisa tão interessante que o abusador, ele geralmente ele não precisa ameaçar, nem sempre ele ameaça. Só o olhar dele te faz sentir medo.
Só o olhar dele te intimida. E eu lembro que quando eu vi aquele homem mexendo comigo, eu nem sabia o que era aquilo, eu não sabia o que era sexo, eu não sabia o que era nada disso. E quando eu vi aquele homem me molestando, eu lembro que eu olhei pra ele, eu não tive reação, a não ser ficar quieta. Eu não gritei, eu não chorei, sabe? E ali ele ficou mexendo comigo. E todas as vezes que eu ia pra casa deles era assim, sabe? Todas as vezes ele mexia comigo. E cada vez que eu ia, ficava pior, porque ele começou com a mão, sabe? E nas outras vezes, assim, sempre que ele tinha oportunidade, se ele ficasse sozinho comigo 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia ele me molestava. E nessas molestações ele passou a tirar minha roupa, ele realmente passou a ir pra parte bem íntima, sabe? Ele passou a ficar nu também, ele não me penetrava, não havia penetração, havia a molestação, que um não é pior do que o outro, sabe? Quer dizer, os dois são muito piores. E o que aconteceu com aquela situação? Eu já me senti uma menina totalmente sozinha. E quando ele fez aquilo comigo, quando ele fazia aquilo comigo, eu passei a me sentir muito enjoada. Eu passei a sentir nojo de mim, porque eu realmente acreditava que a culpa era minha, sabe? A gente sempre ouve falar o seguinte, foi como se tivesse desculpa pro estupro, pra molestação. Mas a gente sempre ouve falar o seguinte, porque eu usava roupa curta, porque não sei... Gente... eu brinco, eu era muito feinha quando eu era criança, sabe? Eu não tinha corpo, eu não tinha nada. Pro molestador não importa, ele é doente. Ele procura oportunidades, ele não vê pessoas, ele vê oportunidades. Então, se tiver um menino, se tiver uma menina, ele vai molestar. E eu era muito vulnerável, porque os meus pais, eles não tinham tempo de ficar comigo. E como eles não tinham tempo para mim olhar, eles não percebiam nada. Mas toda criança que é molestada, ela muda, sabe? Ela muda o jeito. Se ela é quieta, ela vai ficar mais quieta, ela vai ficar chorosa, ela vai fazer xixi na cama. Alguma coisa vai mudar naquela criança. E eu fui mudando. Se eu já era quieta, eu fiquei mais retraída. Se eu não conseguia fazer amizades, aí que eu não fiz mais de vez, porque eu não me sentia capaz. Aliás, eu não achava que eu tinha merecimento de ter amigos, porque eu era suja, era isso que eu pensava. Então, eu não fiz amizades. E ficava naquilo, sem meu pai e minha mãe perceber o que acontecia comigo, sabe? E tinha momentos assim que ele ia pra chácara e ele falava, eu vou levar ela pra se divertir. E eu sabia que quando ele me levava ia ser dia e noite de molestações, sabe? E uma coisa muito interessante que acontece, não com a maioria, porque cada uma reage de uma maneira quando é molestada. Existem muitos casos que a menina, quando ela é molestada, ela tende a não querer se aproximar de homem, ela cria traumas, né? Tanto que tem alguns casos assim, de meninas ou meninos que viram homossexuais que o histórico foi de molestação no passado. E existem outros casos que a pessoa fica curiosa, e foi meu caso, eu fiquei muito curiosa em relação a essa coisa sexual, sabe? Eu fiquei curiosa porque eu queria entender por que estava acontecendo aquilo comigo. Então eu passei, na minha época não tinha internet, não tinha nada, tinha muita revista, mas eu passei a ter curiosidade de, sabe? Despertou algo em mim muito ruim nessa fase. Então eu tive vontade de namorar muito cedo, eu tive vontade de tudo muito cedo. E com o passar do tempo, eu fui me acostumando a ser molestada. Por incrível que pareça, a menina se acostuma, porque ela passa a achar aquilo que é uma coisa normal, sabe? E chegou um determinado momento que a minha mãe teve a ideia, porque o que acontece, a minha mãe e meu pai, trabalhando dessa maneira, eles conseguiram juntar muito dinheiro. E a área ali que eles trabalhavam, na verdade, era uma área assim que tinha muita garota de programa. Até hoje, assim, tem muita prostituição. O que eles resolveram fazer? Eles resolveram abrir, na época a gente falava cabaré, hoje em dia fala sala de massagem, hoje é mais chique, né? Mas naquela época era cabaré. Eles resolveram abrir um cabaré. Então o que eles faziam? Um trabalhava de dia, outro trabalhava de noite. Aí que não tinha mais tempo pra mim de vez. E o que a minha mãe resolveu fazer? Ela resolveu arrumar alguém pra trabalhar com a gente. Só que lá na cidade de Cuiabá não tinha ninguém disponível pra trabalhar. Aí minha mãe foi em uma outra cidade procurar alguém pra trazendo pra trabalhar em casa, né? E chegando num lugar lá, que eu acho que é Cáceres, eu não lembro o nome da cidade, ela procurou o dia todo, né? E na hora que ela tava indo embora, que ela viu um homem e falou pro homem, olha, eu tô precisando de alguém pra me levar pra Cuiabá, pra trabalhar pra mim, isso e aquilo, você conhece alguém? E eu lembro assim, que na época ela falou que ele era alguém assim, tipo do conselho tutelar, alguma coisa assim.
E ele falou, olha, eu conheço, só que tem um porém, ela está grávida. E eu tô aqui esperando ela porque eu vou levar ela pro conselho tutelar lá, né? E ela é de menor. Então, se você me der um dinheirinho, eu libero ela pra você. E eu lembro que minha mãe deu esse dinheiro e a gente entrou assim no lugar. Ela estava lá, uma menina ainda, sabe? Barrigudona assim. E minha mãe foi, ela arrumou as coisas e ela foi embora com a gente. E ali melhorou pra mim porque diminuiu as minhas idas pra casa da minha madrinha, que eu não precisava mais ir tanto, mas eu ainda ia. E essa pessoa ficou com a gente. E quando ela ganhou o neném, antes dela ganhar o neném, ela já falou, olha, eu não quero essa criança, eu não quero, eu sou muito nova. E deu a criança pra minha mãe. Então é por isso que eu falo, teve um período de alegria. E quando ela deu essa criança pra minha mãe, eu fiquei toda feliz, né? Porque eu falei, agora eu vou ter uma irmã, vou ter uma companhia. E quando essa criança nasceu, passou algum tempo, realmente ela deixou a criança com a gente e foi embora. E ali eu fiquei, eu ainda ia para casa dos meus padrinhos, mas era bem pouco, como eu disse. E nós tivemos que mudar, porque o meu pai, ele começou a ganhar muito dinheiro, eles ficaram com muito dinheiro mesmo. E ele ficou com medo da gente continuar morando onde a gente morava, que era até perto do trabalho dele, e alguém fazer alguma maldade com a gente, sequestrar alguma coisa assim. Até que ele foi e mudou para um outro bairro, bem afastado, e nós fomos para lá. E quando chegou nesse bairro, quando a minha irmã fez 2 anos de idade, a mãe dela resolveu ir embora, que ela ficou com a gente até minha irmã. Na verdade, a mãe dela foi embora antes, bem antes a mãe dela foi embora. E ela ficou ali com a gente. Quando ela fez 2 anos de idade, a mãe dela voltou e entrou na justiça para tomá-la de volta. E teve todos os trâmites da lei, que foi uma coisa assim muito, muito bonita, que Deus entrou com tudo, porque lá na hora assim, o juiz foi e devolveu a minha irmã para a mãe biológica dela. E na hora que foi passar pro colo, a minha irmã não quis, começou a chorar e quis minha mãe. Então ali o juiz falou, não, vai ter que ficar com a mãe. E ali Deus já estava traçando o meu destino da minha irmã, porque futuramente seria o meu motivo de viver, sabe? Seria alguma coisa que eu iria me segurar. E nesse período de infância, passaram-se o tempo, e eu continuava sendo molestada. E como eu disse, cada vez pior, porque a molestação ela ia mudando. Como eu disse, começou pegando, depois começou tentando penetrar, e ele fazia de tudo comigo. Eu era uma criança de 6, 7 anos que ele tratava como se eu fosse uma mulher, uma prostituta, que ele pagava para fazer tudo com ele. E ninguém percebia nada. E com a chegada da minha irmã, eu me tornei uma criança mais feliz. E passou um tempo, essa mãe da minha irmã, ela voltou porque ela queria conviver com a minha irmã. E minha mãe aceitou, falou, pode ficar. Mas o que aconteceu? A minha madrinha, ela ficou muito sentida, porque a minha mãe aceitou a mãe biológica da minha irmã de volta, que a minha madrinha achou um absurdo. Falar, poxa, essa mulher fez tudo isso com você e você vai aceitá-la de volta, coisa e tal, né? E aí a minha mãe e a minha madrinha tiveram uma briga e se separaram. Pra mim foi maravilhoso, porque ali eu não precisei mais passar por que eu passava, sabe? Eu não precisei. Então ali pra mim foi a minha liberdade, né? E a partir desse momento que eu parei de ir pra casa da minha madrinha, houve um desbloqueio, onde eu consegui fazer amizades no bairro, sabe? Onde eu consegui me sentir uma criança quase igual às outras, porque eu sabia que eu não era muito igual. Quer dizer, na minha cabecinha eu era muito suja, eu era muito poluída. Então eu não conseguia ainda me engajar no meio das crianças, sabe? Mas eu tentava, eu fui tentando e as coisas ali foi melhorando. Só que o que acontece? Na hora que eu estava me sentindo forte, os meus pais, eles foram cada vez ficando mais bem de situação, muito bem de situação, e cada vez eu e minha irmã fomos ficando mais sozinhas. Sempre na mão de empregados, somente na mão de empregados, sabe? E ali houve também aquela coisa, é o que eu sempre falo, as pessoas têm mania assim de achar que dinheiro é tudo na vida, sabe? Sabe, aquela coisa que você corre muito atrás é o que te governa. Então o dinheiro governava muito os meus pais, eles não sabiam mais o que era Deus, eles já não sabia, né? Porque a minha estrutura familiar era muito fraca. E o meu convívio com a minha mãe
era muito desgastante. Não era nem desgastante, a gente não tinha um convívio, eu não sabia o que existia comigo e com a minha mãe, que a coisa não batia, sabe? E eu me lembro que um dia eu quis saber da minha infância, eu quis saber sobre o meu pai. Só que a minha mãe, ela tinha uma coisa muito interessante. A minha mãe, ela nunca falou mal do meu pai verdadeiro pra mim, nunca. Ela simplesmente falava que ele era um homem bonito, mas que era um homem muito galanteador. Nessa parte ela falava que ele era muito mulherengo, mas ela falava que era um homem que gostava muito de mim e que era um homem que não tinha como ter contato comigo, porque a gente foi embora, tipo, de São Paulo para Mato Grosso, ele não fazia ideia, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, principalmente hoje, eu acho assim que as crianças, elas estão bem mais vulneráveis do que na minha época, porque na minha época ainda existia aquela coisa de não pudor, sabe? Mas é aquele certo cuidado de pai e mãe, aquela coisa de não querer deixar ir para casa do outro, isso e aquilo, né? Já hoje em dia já é tudo liberado, todo mundo vai para casa de todo mundo, sabe? Parece que hoje em dia não tem mais a malícia que tinha no passado. No passado tinha bem mais malícia, já acontecia tanto estupro, tanta, sabe, tanta coisa ruim com a criança. E o que eu tenho para falar é, mães, olhem seus filhos, sabe? Olha, não troque nada, não troque seus filhos por nada, não troque por dinheiro. Tem pais assim que falam, olha, eu tenho que trabalhar muito para dar uma vida boa para os meus filhos. E a única coisa que o teu filho quer é a sua atenção, é o teu carinho, sabe? A única coisa assim que o filho quer é a presença. Não troque a presença por presentes, sabe? Momentos vão ficar marcados. Olhe para o teu filho, mãe, porque tem muita gente que tem que trabalhar, porque realmente tem que trazer o sustento. Mas, olha, para um minutinho assim, olha para o teu filho, vê se não tem alguma coisa diferente, sabe? Porque é igual eu falei, o estrupador, ele nem sempre ameaça, ele tem uma coisa ruim que é no olhar. Eles são muito inteligentes, eles envolvem a criança, eles compram, sabe? Eles compram a criança. Então, olha se o seu filho não tá diferente, olha se ele não, de repente, não tá, sabe, querendo ficar muito na dele, não querendo amizade, ou de repente você pega teu filho, desculpa a expressão, mas batendo uma punheta, ou fazendo coisas desse tipo, e você fica, nossa, sabe? De repente, já teve alguma coisa ali que desenvolveu isso na criança, porque criança é inocente, então quando ela vai para esse lado, alguma coisa, sabe? Mães, principalmente mãe que de repente separou do seu marido, pensa bem quem você vai colocar dentro da tua casa, pensa bem, sabe? Mas hoje eu quero falar sobre crianças, porque o meu próximo vídeo eu já vou falar, porque não parou por aí as molestações, teve a fase maior um pouquinho, mas esse vídeo é sobre enquanto é criança. Eu digo assim, que tudo que eu passei na vida, assim, que todas as frustrações que eu tive, foi por causa disso que o meu padrinho fez comigo. O meu padrinho, ele acabou com um determinado tempo da minha vida. Ainda bem que eu encontrei Deus, que devolveu esse tempo que eu perdi, mas ele acabou, sabe? Então, assim, todos os medos, todas as angústias que eu tive, foi culpa dele. Foi culpa somente dele. Depois que eu cresci, eu passei a entender. E eu peço também, você que tem amigas, de repente algum adolescente está vendo isso, de repente, sabe, alguma criança, não sei, está vendo isso. Presta atenção no amigo também. Presta atenção no amiguinho. Eu não sei. Às vezes as pessoas me perguntam, tipo assim, e a criança que está sendo molestada, ou a pessoa que está sendo molestada, o que ela pode fazer? Hoje eu falo com toda certeza denunciar. Só que para denunciar, a criança tem que ter uma proteção, ela tem que saber que ela vai ser protegida. A minha filha, eu sempre tentei instruir ela da melhor maneira. Eu sempre falei para ela, ninguém vai te fazer mal, eu e o seu pai, a gente tá aqui para te proteger. E é isso que pai e mãe tem que passar pro filho. Eu sempre falei para ela, eu acredito em você, porque uma das minhas dificuldades de contar também era o medo que meus pais não acreditassem em mim. Outra coisa também, não fala assim, não fala perto do filho, se acontecer tal coisa eu vou matar, eu vou fazer acontecer, não fala isso. Porque um dos medos que eu também tinha era de falar, de repente falar pro meu pai e meu pai querer matar meu padrinho e meu pai ir preso. Então, são um monte de medos, um monte de coisa que envolve, e isso é muito sério. Então,
passe, sabe? Passe assim que você tá com o teu filho, que você tá ali para amar, para abraçar, para entender, sabe? Passa pro teu filho que você é amigo, que você é o único amigo que ele tem. Passa isso pro teu filho. Passa confiança, fala, você pode confiar em mim, sabe? Não, tira esse bloqueio que existe entre pai, mãe e filhos, tira esse bloqueio total. Tenta fazer diferente. Eu não sei se você já passou pela mesma coisa que eu, de repente tem uma mãe vendo esse vídeo que foi molestada e hoje joga toda a frustração pra cima dos filhos. Não joga não, porque você vai estar criando outra pessoa igual a você. O teu filho, ele olha pra você e de repente ele nem passou por uma coisa dessa e vai ser frustrado, vai ter a mesma frustração que você teve, sendo que foi uma coisa que ele nem passou. Então o que eu tenho pra te falar, pra falar pra todo mundo é isso. Continuo falando, presta atenção nos seus filhos, porque uma criança, quando ela é molestada, muda tudo na vida, tudo, 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 tudo. Vocês podem chegar perto de alguém que é muito triste, que não consegue vencer na vida, e pergunta sobre o passado. Você vai ver que aconteceu alguma coisa ali no passado, sabe? E, sabe, tenta ajudar, tenta dar a mão. Se você vê que tem alguma família destruída, não fica julgando, não fica, sabe? Filhos também. Tem muito filho que reclama muito da mãe, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo. Tenta entender o passado da sua mãe. De repente sua mãe passou por tudo isso e não consegue colocar pra fora, sabe? Pra mim colocar tudo isso pra fora, que eu vou contar mais pra frente com detalhe, eu tive que escrever um livro. Porque chegou determinado momento da minha vida que eu não lembrava mais isso. Porque o que eu fiz? Eu peguei tudo isso que eu passei, coloquei no cantinho e sentei em cima. Eu não quis mais lembrar disso. Mas a frustração foi crescendo, a tristeza foi crescendo, o rancor foi crescendo, sabe? Então, acha uma maneira de colocar pra fora. Hoje não é mais vergonhoso você falar que você foi molestada, que você foi isso, foi aquilo. Não é. A culpa não é tua, a culpa é de quem fez. Por mais que a sociedade, porque às vezes eu vejo assim muita dificuldade até para você denunciar, porque às vezes eu fico até vendo em redes sociais, a pessoa fala, olha, aconteceu isso comigo, e as pessoas vão lá e ficam tentando entender por que a pessoa molestou outra. Molestou porque ele é ruim, porque ele é demoníaco. A culpa não é de ninguém, a culpa é só dele, é só dele, é só dele, é só dele. E essas pessoas não têm cura, não adianta, não tem cura, sabe? Eu não consigo, por mais que eu sou cristã, mas realmente eu ainda não consegui achar uma pessoa que fala assim, olha, Jesus entrou na minha vida e me curou disso, porque eles não abrem nem a porta para Jesus entrar. Tomara a Deus que muitos abrem, mas eu pelo menos eu tenho que falar do que eu vivi, eu não conheço ninguém que mudou, sabe? Então fique esperto, o molestador ele não tem cara. O molestador ele pode ser um tio, ele pode ser um padrinho, ele pode ser um irmão, ele pode ser o vizinho, ele pode ser qualquer pessoa. Ele pode ser o padrasto, ele pode ser o pai. Ele não tem cara. E a única maneira de você proteger uma criança é dando total liberdade de conversa. É dando proteção, é dando carinho, é dando atenção. Para de chegar em casa cansado e colocar o celular na mão do seu filho para ele não te atrapalhar. Para com isso, presta atenção naquela criança. Se você tem um filho, foi porque Deus te deu uma responsabilidade aqui na terra. É o teu chamado cuidar daquela criança, sabe? Então, é isso que eu quero dizer nesse vídeo, que já ficou um pouco longo. O próximo vídeo, esse vídeo já foi um pouquinho pesadinho, mas o próximo vai ser bem pior, porque como eu falei, eu tô tentando falar um pouquinho de cada história, porque vai servir pra alguém, né? Então eu não tô querendo emendar muitas histórias, mas o próximo vídeo vai ser terrível, muito triste mesmo. E tem gente que me pergunta, você passou por tudo isso? Passei sim, não é fake news, eu passei por tudo isso sim. Que Deus abençoe muito vocês, sabe? E fique de olho em alguém. Dê um abraço em alguém que você vai sentir a dor do outro, viu? Foque em alguém, sabe? É isso que Deus quer. O maior mandamento de Deus é ame o próximo como a ti mesmo. Se tem uma coisa que eu tenho pedido muito para Deus, é um coração igual ao de Jesus. Porque se a gente tem um coração igual ao de Jesus, a gente sente a dor do outro. A gente sente como o outro tá, a gente sente a tristeza do outro, a gente é capaz de sentir o outro. Se tem uma coisa que eu não tô pedindo pra Deus, que eu vejo muitas pessoas pedindo é bênção, Deus dá bênção, bênção, eu quero vencer, eu quero vencer. A única coisa que eu tô pedindo pra Deus é, Pai, eu quero amar o outro e quero a salvação, a única coisa. Porque a bênção está com Jesus, então se a gente tá com Jesus, a bênção corre atrás da gente, né? Um beijo. Mais uma vez, desculpa o vídeo um pouco longo, mas é que essa história eu acho que tem assolado os últimos tempos.
né? Tem destruído famílias, tem destruído crianças, tá? Fiquem com Deus. Tchau, até o próximo.